fazer um vídeo aqui rapidinho para responder, não é? Johnny Vivência na Rua, né, comentou aqui, naquele vídeo que eu fiz sobre ex-protestante. Ele falou bem assim: pastor, como você explica Lutero defender a Eucaristia e Calvino como símbolo? Um tinha 9 no caso, anos de idade, eu acho, conhecimento profundo do que falava. O outro era advogado, não tinha conhecimento teológico nenhum. Não foi por isso que ele colocou como símbolo e pôs sua convicção na predestinação? Obrigado pelo comentário, viu, Johnny? Tem até outros comentários aqui também, mas vamos a esse comentário aqui específico seu. Vamos lá, vamos entender uma coisa importante. Sim, Calvino, sua formação era inicialmente em advocacia, no caso em direito, tá? Em direito. E o que acontece? O fato de Calvino ser formado em direito e Lutero já ter sido um clérigo nesse sentido, né? Alguém formado em teologia, isso não implica em uma compreensão da Escritura. Porque a teologia, né, ela não é algo que está fora da Escritura. É claro que no mundo inteiro você tem teologia. Cada cultura, cada religião tem sua própria teologia. Só que a teologia cristã, ela não é algo que nasce no coração do cristão. Tá? Eu acho que se entender desse jeito, nós tornamos a teologia uma questão muito relativista. Porque não pode ser uma questão de mera conclusão nossa, no sentido de que vem do nosso próprio coração, entende? A teologia cristã, ela vem da Escritura. A matéria-prima, a fonte da teologia cristã é a Escritura, certo? E nisso, não é? Nós temos divergências com outras tradições, especialmente com os católicos romanos e ortodoxos. Por quê? Porque a fonte, digamos assim, teológica não é somente a Escritura, mas a tradição oral e etc. E para nós realmente isso não é coerente, não faz sentido. Se Deus nos deu um texto, não é, revelando os princípios do Evangelho, então temos que nos basear totalmente naqueles princípios. Então, a teologia que nós vamos construir, ela tem que estar alicerçada, tem que ter como base absoluta a Escritura. Sendo assim, a edificação, todo o crescimento da teologia não pode ser incoerente, não pode estar diferente do fundamento que é a Escritura. Certo? Porque se houver diferença, então há uma clara incoerência aqui, uma contradição. Não é? Como é que pode a teologia cristã não estar sendo fiel em sua explicação àquilo que os apóstolos falaram? Você está entendendo a situação? Então, é por aí. Pensando nisso, então, observando o trabalho de Calvino, não lhe faltou nada com relação porque ele não tinha uma formação inicialmente clerical, não tinha uma formação teológica antes. Não lhe faltou nada, porque ele partiu da Escritura. Inclusive, Calvino é contado como um dos maiores exegetas que nós temos na história. Calvino se focou realmente nos textos originais. Ele quis ir aos textos realmente, porque realmente há nuances, não é, nos textos originais que nos ajudam a compreender melhor. Por isso mesmo, não é, que o anseio protestante naquele período não foi se prender, por exemplo, a uma tradução da Bíblia. Nós poderíamos simplesmente usar a Septuaginta, a Vulgata Latina, traduções que têm sua importância. Nós não descartamos de jeito nenhum as traduções, mas nós usamos traduções. Só que as traduções são insuficientes para expressar, não é, muitos conceitos que estão no texto original. Então é necessário que a pessoa conheça o texto original. E então, verificando esses detalhes, essas nuances que fazem diferença sim, não é que você vai realmente fazer essa exegese. Você vai realmente procurar cavar no próprio texto o seu sentido, o seu significado. Sendo assim, não é, Calvino, ele acabou indo mais por esse lado, digamos assim. Sua teologia é um pouco mais lógica, não é, e nos dá certas conclusões que são diferentes, não é, do conceito católico romano ou mesmo dos luteranos, justamente porque Calvino tinha esse método de interpretação diferente. Ele se focava no texto, e isso é uma base para nós protestantes, certo? Nós realmente olhamos para o texto, e a maneira como nós olhamos para o texto é, primeiro, assumindo o pressuposto de que o texto ele é a autoridade final na igreja. Então, por mais que tenhamos um colegiado, não é, teólogos, né, e nós respeitamos os teólogos, nós temos teólogos, não é? Então, nós respeitamos os teólogos, o que eles estão dizendo. Todavia, para qualquer teólogo nosso, não é, e até da igreja antiga, para qualquer teólogo, nós usamos a Escritura. A Escritura é a base final, é autoritativa, é a palavra final de Deus, para que nós venhamos investigar se aquilo que os teólogos dizem é realmente coerente. Então, todo teólogo será realmente honrado, não é,
quando a sua teologia não entra em contradição com o próprio texto da palavra de Deus, não é? Com a palavra do Senhor. Então, para nós, esse é o ponto, certo? Por isso que não tem como haver uma conciliação nesse sentido, porque o nosso pressuposto é outro. Por isso que, para mim, assim, vale a pena conversar com católicos romanos. Nós conversamos com respeito, sabe? De entender que nós temos uma tradição, vocês têm outra tradição, elas podem se conversar perfeitamente, não tem dificuldade, mas no sentido de criar um tipo de debate exaustivo, eu acho inútil, porque a nossa cosmovisão, ou então os nossos pressupostos são outros, não é? E os pressupostos determinam nossas conclusões. Então é impossível haver uma ligação maior, entende? Apenas reconhecendo como tradição e acabou. São tradições distintas e que devem se respeitar, tá? Eu acho que isso é interessante. E, portanto, porque Calvino se prendeu ao texto, e esse é o nosso ponto, você até tocou na questão da predestinação aqui, mas antes de qualquer outra coisa, entenda, viu? Não confunda as coisas. Sim, para Calvino e para nós reformados, né, barra calvinistas, a Santa Ceia, os sacramentos no sentido geral, né, os dois sacramentos que foram dados à Igreja por Cristo, né? Então, veja, por que nós só temos dois sacramentos? Porque Cristo ordenou dois. Os outros não foram os apóstolos que ordenaram. Né? Não houve uma ordenação na Escritura Sagrada de outros sacramentos. Não houve. Somente dois, certo? Instituídos pelo próprio Cristo. Os outros sacramentos que se dizem aí na Igreja são conclusões, não é? Já depois, não é? Conclusões teológicas depois da própria tradição em si. E não no próprio texto, não no próprio Cristo. Por isso, para nós, a Escritura e acabou, certo? Respeitando a tradição, aprendendo com a tradição, mas naquilo que a tradição está em contradição com o próprio texto, não é? Então, nós acabamos rejeitando a tradição nesse sentido. Então, isso nos coloca numa situação em que nós não rejeitamos a tradição de forma nenhuma. Abraçamos, mas sabemos pontuar quando há um pai da igreja, um teólogo da igreja que não está sendo coerente. Isso tanto pensando na igreja antiga como agora também. Nós fazemos a mesma coisa com os nossos teólogos de hoje. Está entendendo a situação? A mesma coisa. Então, para nós, teólogos não são infalíveis, né? Então, o que acontece? Então, Calvino, bem como nós, entendia que a ceia ela não podia ser esvaziada. Então, existe uma diferença entre o pensamento de Lutero e de Zwinglio. São quase que extremos opostos. Mas o pensamento de Calvino e o nosso pensamento, digamos assim, respeita a natureza dos sacramentos. Nós temos que entender que os sacramentos, eles falam muito mais, não é? Eles nos comunicam a graça de Deus, eles não são a própria bênção, a própria graça em si, certo? Eles são símbolos, mas são símbolos fiéis que apontam para uma realidade espiritual. Então não é uma coisa esvaziada, a nossa consciência é que nós participamos. Não estamos apenas realizando uma cerimônia, nós participamos de fato e cremos que Cristo mesmo nos alimenta quando participamos da ceia, por exemplo. Entendeu? Então, para nós, não é uma questão de apenas memorial. Para evangélicos, talvez mais influenciados por essa visão, não é, de Zwinglio, digamos assim, a ceia, a Eucaristia nesse sentido, seria simplesmente um memorial. E, portanto, aquilo é só um simbolismo para referenciar o memorial. Para nós, o símbolo, não é? Ou seja, aquilo que representa a obra de Cristo, seu amor, seu sacrifício, na verdade, é um sinal, não é, fiel de que Ele mesmo nos alimenta, de que Ele nos ama. Então nós cremos como reformados que nós somos realmente alimentados, tá? Com o verdadeiro corpo e com o sangue do Senhor Jesus Cristo, certo? Então não é um conceito assim tão esvaziado como talvez o irmão possa pensar. A outra questão, por que Calvino vai chegar? E não é nem questão de ênfase, viu? Calvino não falou tanto sobre isso não. A necessidade de dar ênfase mais à predestinação foi muito mais uma questão voltada para o Sínodo de Dort no século XVII, porque houve debate específico sobre isso. Como o homem é salvo, não é? Como acontece, né? Essa questão de ordo salutis, não é? A ordem da salvação, como isso acontece? E o ponto central é o seguinte, Calvino chegou a essa conclusão justamente por causa do texto. Porque se você for analisar bem, olha, vamos ler a Bíblia a partir de uma perspectiva mais filosófica. Nós já temos, digamos assim, uma grande nuvem de testemunhas, ou então nós já temos muita teologia produzida e temos muita filosofia. E percebemos que no pensamento grego, Platão, etc., há muita lógica, faz sentido, alguma coisa se combina com o que vemos na Bíblia, então vamos usar
tudo isso para interpretar a Escritura. O resultado não vai ser uma conclusão absolutamente coerente da Escritura. Você vai chegar a outras conclusões que são diferentes da Escritura. Por exemplo, a pessoa vai ler o texto, vários textos que falam sobre soberania absoluta de Deus, sobre eleição e predestinação. Não tem como ter outro sentido no próprio texto, é esse mesmo, tá? Eleição antes da fundação do mundo e predestinação, de maneira incondicional, certo? O texto diz isso. Mas, como eu já tenho aquela carga de filosofia, não é, e de teologias que são sinergistas, por exemplo, então eu vou analisar pela ótica do bom senso. Ora, pela filosofia e pelo que nós temos como experiência, nós somos ou não somos livres? Então eu vou concluir que sim, nós somos livres. Então eu vou acabar submetendo o texto da palavra de Deus à minha filosofia, à minha cosmovisão, certo? E não vou aceitar aquilo que o próprio texto está dizendo. Logo, eu vou ser forçado a procurar um outro sentido. É aí que vem, por exemplo, a questão do método alegórico, onde você procura sentidos ocultos, vários sentidos diferentes em um texto. Enquanto para nós, para Calvino no caso, e para nós também hoje, o texto é o que é. O que foi registrado era a intenção, não é, dos autores humanos e, portanto, a própria intenção de quem os inspirou, o próprio Deus. Então é Deus falando do próprio texto. Está entendendo a situação? Por isso, para nós, reformados especificamente falando, o que a Escritura diz é aquilo e acabou. Por mais que o que a Escritura diga ali seja algo que nos ofenda, que nos coloque lá embaixo, que quebre o nosso conceito pessoal, não é, de bom senso. Não, a questão para nós não é o que nós sentimos, o que nós achamos, o que a nossa filosofia diz. Não, tudo isso para nós cai por terra pela Escritura. Naquilo que essas coisas podem contribuir e não entram em contradição com a Escritura, ok, faz sentido, reconhecemos o bom, o belo, o que é verdadeiro ali. Mas se aquilo que é apresentado, não é, por mais que tenha coerência ou lógica para nós seres humanos, se está em desacordo com a palavra de Deus, com a Escritura Sagrada, nós rejeitamos como verdade, certo? Nós tratamos apenas como uma questão de campo filosófico, mais nada, tá? Então é mais ou menos por aí, meu irmão, viu? Espero ter sido claro com relação a isso. Mas, mais uma vez, obrigado aí pelo comentário.